Ok, então nós estamos aqui retornando, né, aos chamados salmos penitenciais. Eu vou ler aqui um trecho do Salmo 32. Vou acertar aqui a última janela, pronto, ok, agora ficou bom para mim. Então, Salmo 32, vamos ler aqui a partir do verso 5. Eu vou ler do verso 5 até o verso 7, tá? Vamos acompanhar a leitura aí. Eu vou também acertar só o áudio, no sentido de desativar o som de vocês, para ficar melhor na gravação, e depois a gente retoma na hora dos pedidos de oração. Ótimo. Então, Salmo 32, a partir do verso 5, né? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E aqui, chamando a atenção, né, que logo depois do verso 5, logo depois dele dizer, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a gente encontra aquela anotação editorial lá, né, Selá. E aqui também, depois do verso 7, logo depois dele dizer, e tu me cercas de alegres cantos de livramento, também aqui, lá no texto original, a gente encontra também a anotação editorial, né, o Selá. Então, nós estamos retornando a esse salmo, né? Ele está sendo olhado nesse conjunto dos chamados salmos penitenciais, que são salmos que mostram esse remédio de Deus para o nosso pecado, né? O termo penitencial, a gente sempre insiste aí, que significa arrependimento, a palavra penitência tem a ver com arrependimento, e aí, de repente, se a pessoa estiver acompanhando esse conteúdo aqui pela primeira vez, já vai entender que nós estamos dentro desse contexto de meditação nesses salmos. Começamos com o Salmo 51, na última vez em que nos encontramos, né? Olhamos para o início do Salmo 32, e agora, prosseguindo aqui nesse salmo, também a gente tem mencionado que esse salmo é chamado de um salmo de instrução, um salmo didático, né? E a gente hoje vai começar a entrar nessa instrução. É uma instrução que a gente vai começar a olhar hoje, e vai prosseguir na próxima semana, se Deus permitir, né? Lá no iniciozinho do Salmo, Davi mostra que se sentiu mal, né? Ele foi literalmente adoecido pelo pecado dele, e a gente pôde meditar sobre essa relação entre pecado e doença, mas hoje ele relata a confissão dele e também ele inicia a instrução. Então, é o próprio Davi, depois de ter sido restaurado por Deus, que vai ser usado agora para trazer ensinos, né? Essa instrução para a nossa saúde espiritual. O que a gente vai ver aqui basicamente é isso, né? Que a confissão conduz ao perdão e o perdão conduz à segurança em Deus. Então, essas duas coisas são colocadas aí nos versos que nós terminamos de ler, né? Então, a primeira delas, a confissão conduz ao perdão, já fica bastante claro no verso 5, né? Porque o Salmo mostra no início Davi calado, né? De certa maneira ali voltado para dentro de si e fechado, sem confessar diante de Deus os seus pecados. Começa o Salmo, enquanto eu calei, né, os meus pecados, e aí é toda aquela consequência que ele sofreu, né? Envelheceram os meus ossos, né? E tudo mais. E agora, a partir do verso 5, a gente encontra Davi abrindo a sua boca, confessando o seu pecado a Deus, né? Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então é maravilhoso, né? Como Deus deu a Davi, em primeiro lugar, essa convicção de pecado, né? Mas é interessante que convicção de pecado é diferente de mera consciência de pecado. Interessante isso, porque a pessoa que não é de Deus, né, que não tem um interesse nenhum na vida religiosa ou nas coisas de Deus, ele faz algumas coisas que ele entende assim, e fiz besteira, né? Eu sei que isso que eu fiz não foi correto, né? Mas para ele, o máximo que pode ter ali é uma consequência, o medo de uma consequência temporal, né? De uma consequência decorrente da besteira que fez.
mas nenhum tipo de temor a Deus, né, o temor de Deus nesse contexto, nenhum tipo de fé, nada de fé em Deus, no sentido de entender que Deus é a fonte de perdão, é realmente quem provê o remédio para a alma, né, para resolver o problema do pecado. Não existe essa ideia de que ele ofendeu ao Criador, né, e que por conta disso agora ele tem que reparar, que tem que ser reparada, melhor dizendo, a relação entre ele e o Criador. Então não existe nenhum desejo, nenhuma esperança de redenção. Ele sabe simplesmente que pecou. Mas no caso daquele que pertence a Deus é diferente. Deus concede uma convicção de pecado. A convicção de pecado é realmente uma dádiva de Deus que nos ajuda a compreender que nosso pecado, que o nosso, quando nós erramos o alvo, né, vamos dizer assim, ou quando nós caminhamos segundo as nossas transgressões, nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos desconsiderando a aliança que Deus estabeleceu conosco, nós sentimos nós admitimos o que fizemos e, ao mesmo tempo, nós somos movidos, vamos dizer assim, na direção de Deus, porque Deus concede a convicção, Deus concede também esse entendimento de que o remédio para a nossa alma se encontra nele, e, por fim, Deus nos dá essa resolução, essa decisão para admitir e para confessar o nosso pecado diante dele, né? Daí os termos do Salmo, né? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ou seja, ele assume essa resolução, né, de confessar, né, o cântico que a gente cantou domingo na igreja, né, me derramar, né, a ideia de você derramar a sua alma, colocar a sua alma, colocar-se diante de Deus, colocando diante dele, expondo diante dele aquelas coisas mais desagradáveis, né, mas entendendo, eu não posso ocultar isso e eu quero colocar isso na presença dele, porque somente ele, eu tenho uma questão com ele, e somente ele é quem pode me ajudar e me abençoar quanto a essa questão. E depois dessa confissão, observe aí, né, como eu mencionei, tem essa palavrinha selar, depois do verso 5. Então é como se o Salmo dissesse para a gente, olha, pensemos na confissão como uma obra maravilhosa da graça de Deus. A confissão em si já é obra da graça de Deus. Por quê? Porque Deus poderia deixar Davi indiferente, podia simplesmente entregar Davi para os pecados dele, para o coração dele, e Davi podia permanecer até o ponto de endurecer-se e nunca mais nem pensar em Deus, nunca mais retornar para Deus, mas Deus se importou com Davi, Deus deu a ele arrependimento e fé. Então, se a gente comete um pecado e de repente a gente entende, esse pecado está tirando a minha paz, eu preciso confessar esse pecado a Deus, essa disposição do nosso coração, a própria disposição de fazer a confissão, antes mesmo de chegar lá na frente e desfrutar dos benefícios dela, mas a própria disposição para confessar já é obra da graça, né? Então, é interessante, Davi se voltou, ou a gente pode até dizer isso, né, que Davi foi voltado para Deus em confissão sincera. E o resultado disso foi o perdão, né? Foi a purificação, porque o texto diz isso, né? Literalmente, Davi afirma, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí ele junta duas palavras, a gente tem falado sempre que quando encontramos a palavra pecado, significa errar o alvo, quando a gente fala sobre iniquidade, está falando de algo que é distorcido, algo que é pervertido. Agora Davi junta as duas afirmações, né? A perversão do meu pecado, a iniquidade do meu pecado. Deus perdoou isso tudo na vida de Davi, ou seja, Deus curou a alma, e a gente pode até colocar aí como inferência que ele curou também o corpo de Davi, como a gente vai ver mais à frente, né? Porque Davi agora vai demonstrar algumas coisas que ajudam a gente a compreender que ele está sendo curado integralmente, né? Então, diante desse relato, nós temos de fato de parar, de pausar, de meditar nisso com calma, né? De questionar, olhar para dentro de nós de maneira muito bíblica e saudável e questionar, né? Será que realmente tem alguma coisa que eu preciso confessar, alguma coisa que eu estou insistindo em manter aqui oculto, e percebermos o quanto é gracioso quando Deus nos concede essa bênção, né, do arrependimento e da fé que nos conduz à confissão, que a gente possa invocá-lo e pedir a bênção dele para que ele também nos alcance com essa graça e nos motive, nos mova
para essa confissão sincera, né? E isso nos conduz, então, a essa parte inicial da instrução, né? Nessa parte inicial, a gente vai perceber isso, que o perdão conduz à segurança, porque o verso 6 diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi, então, começa mencionando esse homem piedoso. Diz, todo homem piedoso. E aqui é uma palavra muito comum, muito prática. No Antigo Testamento, essa palavra também vai encontrar um termo correlato no Novo Testamento, a palavra piedoso. E essa palavra significa literalmente fiel, né? Uma pessoa devota, uma pessoa que caminha com Deus, que crendo que Deus existe, usando a linguagem ali do autor de Hebreus, né? Deus existe e Deus é o galardoador daqueles que o buscam, né? Recompensa aqueles que o buscam. A Revista Corrigida traduz assim, o homem santo, né? Então, a ideia de uma pessoa consagrada a Deus, devotada a Deus. Nós temos aqui a ideia de que Deus separa um povo para si, né? E Deus chama esse povo de santo ou de piedoso. As palavras santo e piedoso são distintas na língua hebraica, mas, na verdade, o que a gente encontra, a piedade, ela ela deflui da santidade. O fato de sermos separados para Deus vai produzir mudança no nosso caráter, no modo como nós caminhamos com Deus nesse mundo. De certa maneira, é como se o Salmo estivesse atualizando o texto da aliança, lá em Êxodo 19, 4 a 6, né? Deus disse lá, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, ou seja, Deus está dizendo, olha como eu libertei vocês, como eu salvei vocês. E em seguida Deus diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, é sobre esse, ou é a este povo, melhor dizendo, que Davi está se dirigindo. Ele vai falar, olha, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, né? Então, o homem piedoso. E aqui, quando a gente olha para essa palavra, a gente já percebe uma das coisas que distingue o povo de Deus, né? É que o povo de Deus, né, aqueles que pertencem a Deus, buscam a Deus enquanto há tempo, porque o texto diz: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, isso é bem interessante, né? Deus, ele vai encaminhar as coisas de tal maneira que aqueles que pertencem a ele vão buscá-lo e vão clamar o nome dele com arrependimento enquanto há tempo, né? E o resultado dessa busca é segurança. Olha o texto dizendo, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Jesus fala de algo, usa uma linguagem semelhante lá no final do Sermão do Monte, quando ele fala da casa edificada sobre a rocha ou a areia, essa mesma ideia, né, de muitas águas que vem com esse poder de derrubar a edificação que não está bem construída, né? Aqui a ideia é semelhante, né? Quando as águas transbordarem, quando vier a calamidade, essa é a ideia, Deus vai preservar esses que confessam, esses que caminham com Ele com sinceridade de coração, né? E a segurança é uma segurança nele, no próprio Deus, porque Deus provê para esses que o buscam, em primeiro lugar, o abrigo, em segundo lugar, a preservação, e em terceiro lugar, esse retorno da alegria nele. É o que o texto traz para a gente aí no verso 7. Tu és o meu esconderijo, a ideia de abrigo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, temos um salmo que começa com Davi gemendo, e agora menciona Davi se alegrando, ou sendo alegrado pela bondade de Deus, sendo cercado de alegres cantos de livramento. É algo bem precioso isso. E aí, no finalzinho disso, mais uma vez a palavra selar, pausa. Vale a pena realmente a gente parar para meditar nessa grandeza, né, nessa maravilhosa graça de Deus que nos restaura e que nos alcança, né, e que nos distingue como povo dele, né?
Então, entendamos que essa piedade, né, essa santidade não decorre do próprio Davi, mas é tudo fruto da graça de Deus na vida dele, e de Deus dizendo: olha, Davi, eu me importo com você, eu quero guardar você, eu quero colocá-lo aí em segurança, você vai estar aí sendo cuidado por mim e você vai ser restaurado. Então, é muito maravilhoso isso, né? A partir daí, a gente já pode até dizer, fazer algumas considerações finais, né? Mais uma vez, reforçando, né, que vale a pena abrir o coração para confessar o nosso pecado a Deus. É isso que os salmos penitenciais ensinam. Todos eles vão dizer: vamos buscar ao nosso Deus. Se a coisa está ruim, né, se nós estamos lá no fundo do poço, se nós entendemos que pecamos, nós precisamos nos voltar para Deus. É um momento da gente olhar para Deus com fé, entender que Ele nos concede graça do arrependimento, Ele nos concede a graça do perdão, Ele nos concede a graça da restauração. Então, a gente deve buscar a Deus nesses momentos, quando a gente percebe que transgrediu a vontade de Deus. Ao invés de nos afastar dele, da gente fugir dele, tentar se esconder, ou tentar ali, como fizeram Adão e Eva, né? Fazer uma vestimenta ali que a gente mesmo produz para tampar a nossa nudez, o melhor é a gente buscar a Deus, dizer: Senhor, pecamos, cobre-nos com a graça do Senhor, com o sangue de Cristo, e esteja restaurando aí, nos dando vestes brancas, né? Para que possamos continuar caminhando na tua presença, né? Então, se nos aproximamos com sinceridade, ele nos abençoa com perdão e restauração. Ele nos coloca a salvo, sob a guarda dele, sob os cuidados dele. Nessa quarta-feira nós possamos buscá-lo, né, dessa maneira, com sinceridade, que nós possamos prosseguir em todo o tempo, compreendendo isso, que a nossa vida com ele tem que ter essa plena honestidade, essa plena franqueza, no sentido da gente não tentar ocultar nada, até porque seria muito tolo, né? Uma vez que nada pode ser ocultado na presença desse Deus que conhece todas as coisas, né? E fazendo isso, então, que nós possamos desfrutar da graça e da bênção do Senhor, né? Nós já vamos orar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes da gente fazer essa oração, ou de incluir isso na nossa oração final, nós vamos abrir um momento aqui para os pedidos de oração. Então, vou agora terminar aqui a parte gravada, e daqui a pouco a gente já prossegue para os nossos pedidos.